Vamos fazer a correção da página 153. O número 31, ele já está aqui pronto no livro de vocês. Obtenha o par ordenado, aí ele dá essas duas letras, que é a solução desse sistema aqui, usando o método da adição. Ele está propondo usar o método da adição para que vocês aprendam a fazer esse método. Resolver o sistema. Aí aqui tem um sistema. Vamos começar agora a resolução. Para poder aplicar o método da adição e anular uma incógnita, devemos, nesse caso, multiplicar a primeira equação por menos 3 e a segunda por 2. Por quê? No método da adição, quando a gente for fazer a primeira vez que a gente for somar a primeira equação com a segunda equação, a gente tem que anular uma das incógnitas. Ou seja, uma das incógnitas tem que estar com o mesmo número, porém sinais opostos, porque aí vai anular. Seria como fosse 5 e menos 5. Aí anulou, sumiu, entendeu? Eu tenho 3x menos 3x. Aí anulou, porque sumiu essa incógnita. Então, o objetivo é anular uma incógnita no primeiro passo. Então, aqui, eu tenho essa equação aqui, ó. Eu olho para ela. Eu vejo que o primeiro número da primeira incógnita é 2, o outro é 5. Embaixo, um é 3 e o outro é 4. O 5 aqui é maior do que esse 4, que está acompanhando o y. Normalmente, eu multiplico por algum número. Qualquer número que eu multiplicar por 4, não vai dar o número 5. E eu verifico aqui, ó, no x agora, o 3 e o 2. Qualquer número que eu multiplicar o 2, não vai dar o 3. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Quando eu tenho um caso assim, de que eu vejo que se eu multiplicar uma equação, nada que eu multiplique uma equação vai dar o número da outra incógnita que está lá em cima, o que eu faço? Eu vejo aqui, ó, o 2 e o 3 são números menores que o 5 e 4, então eu vou trabalhar com os números menores. Então, o que eu faço? Eu pego esse número aqui de baixo, a incógnita x é que eu quero eliminar. A incógnita x está com sinal positivo, tanto na primeira quanto na segunda. Então, quando eu for multiplicar uma das duas equações, uma eu tenho que multiplicar por um número negativo e o outra por um número positivo, tá? Nesse caso aqui, ele fez o seguinte: esse 3 que está na equação de baixo, ele jogou na equação de cima multiplicando, só que com sinal negativo. Esse número aqui, 2, que está na de cima, ele joga multiplicando a equação de baixo. Por que ele fez isso? Porque quando eu multiplicar esse 2 aqui por menos 3, vai ficar menos 6. E quando eu multiplicar esse 3 aqui por 2, vai ficar 6. Fazendo essa troca aqui, ó, pegando esse número de baixo, jogando para multiplicar a equação de cima, e pegando esse número de cima, jogando aqui embaixo para multiplicar toda a equação de baixo, quando eu faço esse zigue-zague de jogar essa para cima e esse aqui para baixo, eu encontro um número que vai ficar igual. E como eu multipliquei uma delas por menos, eu fiquei com números iguais, porém uma com sinal oposto. Aí eu vou anular esse x aqui, eu vou ter só o y. Foi isso que ele fez. Poderia ter colocado o menos aqui no 2, multiplicado essa por menos 2 e essa aqui por 3? Poderia. Só que aqui ele fez dessa forma. Então, olha só, ele multiplicou toda essa equação aqui por menos 3. Ficou 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 5 vezes menos 3 ficou menos 15. Menos 4 vezes menos 3 ficou mais 12. Menos com menos dá mais. 3x vezes 2 dá 6x. 4y vezes 2 dá 8y. 1 vezes 2 dá 2. Então, aqui ele obteve essa equação. Olha só como é que ficou a equação depois que você fez essa multiplicação. Você verificou que, ó, o 6 menos o 6, isso aqui vai sumir. Vai ficar só com o que restar aqui, ó, dessa soma da primeira com a segunda aqui, ó. Então, vamos fazer a soma da primeira com a segunda equação, ó. Somando este com esse, zerou, sumiu. Tinha 6x, tirei 6x, fiquei com nada de x. Menos 15 com 15y com mais 8y. Ficou menos 7y. 12 mais 2, 14. Só que aqui, ó, o menos 7 está acompanhando essa incógnita. O que eu tenho que fazer? Multiplicar toda essa linha aqui por menos 1.
Multiplicando toda essa linha aqui por menos 1, eu vou ter mais 7y e o 14 vai virar menos 14. Então, 7y igual a menos 14. Esse 7 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Se eu passei para o outro lado dividindo, eu fiquei com y igual a menos 14 sobre 7. Então, o meu y vai ser menos 2. Achei já o valor de y. Quando eu acho o valor de y, eu pego qualquer uma dessas equações aqui e substituo o y. No lugar do y eu coloco menos 2, que eu vou achar o x. Foi o que ele fez aqui, ó. Pegou esta equação aqui, que foi a primeira equação, repetiu 2x mais o 5y igual a menos 4. Aqui ele deu um espaçozinho aqui. Ele apagou o y e deixou o 5 sozinho. Aí o y, no lugar desse y aqui, no caso ele apagou, mas era para ele escrever aqui. O livro meu não tá trazendo. Aqui era para estar escrito menos 2, que ele apagou o y e colocou o valor menos 2. Por quê? Porque aqui vai repetir, ó, 2x, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, igual a menos 4. Então, 2x menos 10 igual a menos 4. O que ele vai fazer? Ele tem que pegar esse menos 10 aqui e jogar para o outro lado. Vai ficar mais 10. Mais 10 menos 4 é igual a 6. Então, 2x é igual a 6. Por quê? Porque esse menos 10 passou para o outro lado, ficou mais 10. E 10 menos 4 deu 6. Então, 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, porque esse 2 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o meu x deu 3. Esse livro aqui, tá vendo? Ele tá faltando algumas coisas que ele não escreveu. Mas é isso que eu tô falando, tá bom? Que ele fez. O 32. Número 32. A soma das idades de dois irmãos é 29. Eu tenho que... Sempre, quando eu tenho um probleminha, eu tenho que escrever no meu rascunho, passo a passo, o que o problema tá falando. Vamos separando as ideias em montinhos, para que você não se perca, para não ter que ficar lendo toda hora o problema. Então, olha só. A primeira informação é: a soma das idades de dois irmãos é 29. Eu não sei a idade dos dois irmãos, tá? Eu não sei a idade dos dois irmãos. Aí, o que eu venho, que eu faço? A soma da idade de dois irmãos é 29. Então, eu pego x mais y é igual a 29. Esse é um irmão, esse é outro. Essa é a primeira ideia inicial que eu escrevi, porque eu não acabei de ler o problema todo. Vou acabar de ler o problema. A diferença é 5. Então, eu venho aqui e escrevo, ó, a diferença da idade dos dois é 5. Então, x menos y é igual a 5. A princípio, eu usei x e y, porque eu li até aqui por enquanto. Agora eu continuo. Identifique por N a idade do mais novo. Aí agora eu verifiquei que o problema tá me dando a incógnita que eu tenho que escrever. Eu não tinha lido isso ainda. Identifique por N a idade do irmão mais novo e V a idade do irmão mais velho. Então eu vou modificar aqui, ó. Eu começo pela diferença. Já que eu vou ter que colocar V pro mais velho e N pro mais novo... Aí teve uma questão aqui que eu anotei que falou assim, ó, a diferença da idade deles é 5. Então, como eu posso ter feito essa diferença? Eu só posso ter feito o seguinte, pegar da idade do irmão mais velho, diminuído do irmão mais novo, que me deu 5. Porque se eu fizesse o irmão mais novo menos a idade do irmão mais velho, eu ia ter um valor negativo aqui. Mas como eu obtive um valor positivo, aqui, quando ele diz que a diferença é 5... eu só posso ter feito isso, ó. Peguei a idade do irmão mais velho, o V, que é do irmão mais velho, menos a idade do irmão mais novo, que me deu 5. Não pode ser N menos V, não, porque senão daqui daria um número negativo. Vamos supor que aqui o mais velho fosse 10 e o mais novo 5. Vamos supor que fosse isso. Se eu pegar o mais novo, que é 5, menos 10, vai dar menos 5, entendeu? Então, por isso que aqui eu coloquei o mais velho primeiro, menos o mais novo, para dar 5. Aí eu venho aqui e vou modificar o que eu tinha anotado antes. A soma dos dois é 29. Aí eu peguei aqui, ó, V mais N, o mais velho com o mais novo, somando com o mais novo, deu 29. Eu coloquei na mesma ordem que eu tinha colocado aqui embaixo,
para na hora de montar a equação assim, ó, me facilitar, ó. V mais N igual a 29 e V menos N igual a 5. Coloquei o V debaixo do V e o N debaixo do N, tá vendo? Tem que colocar sempre um debaixo do outro para ficar fácil na hora de somar a primeira equação com a segunda. Então, aqui eu já anotei minhas informações, eu vou fazer. Eu verifiquei que o N tá positivo e o outro tá negativo. Então, quando eu somar a primeira com a segunda, eu já sei que eu vou eliminar esse N e vou ficar só com V aqui, ó. Então, já tá mastigadinho aqui pra mim. Então, V mais V, 2V. 29 mais 5, 34. Meu V é igual a 34, peguei esse 2, passei pra lá dividindo. 34 dividido por 2, deu 17. Então, eu sei que o V, que é o velho, mais velho, tem 17 anos. Então, se ele tem 17 anos, vou pegar uma das equações lá, eu peguei aquela que estava somando, ó, V mais N igual a 29. 17 mais N dá 29. Que número mais 17 dá 29? Como que eu faço isso? Eu pego 17, passo para lá subtraindo, que eu vejo 29 menos 17 dá 12. Então, o mais novo tem 12 e o mais velho tem 17. Já achei a idade dos dois irmãos. 33. A 33, encontre o par ordenado que é a solução de cada sistema. Ele quer o valor de x e y dessa, o valor de x e y dessa e de x e y dessa. Na 33. Então, você vai resolvendo pelo método da adição. Então, a primeira aqui, ó. X mais 2y igual a 5. X mais 3y igual a 8. Eu olho a primeira e a segunda. A incógnita que tá com um número menorzinho, que é no caso o x tá sozinho, então ele é 1x. Aqui ele também é 1x. Ele tá sozinho. Então eu vou começar a tentar eliminar ele, porque ele é que tá com um valor menor aqui. Então eu vou começar a pensar como eliminar ele. Sempre eu vejo o que é mais fácil, o que tem um número menor, porque fica mais fácil de fazer a conta. Eu posso fazer pelo esse número maior aqui? Pode. Como que eu faria aqui para eliminar o y? Esse 2 aqui eu jogaria aqui para baixo, multiplicando toda essa equação aqui de baixo, só que com sinal negativo. Ficaria isso tudo aqui vezes menos 2. E pegaria esse 3 aqui e jogaria na de cima. Então, multiplicaria toda essa primeira equação aqui por 3. Você pegaria esse 2 aqui, multiplicaria pelo de baixo, e esse 3 aqui e multiplicaria pelo de cima. Só que um deles tem que estar multiplicando pelo número negativo. No caso aqui, eu botaria o menos 2 aqui embaixo, ó, multiplicando aqui, que aí eu eliminaria o y. Mas eu não vou fazer assim, não. Vou fazer pelo jeito mais fácil, que aqui tem um jeito mais fácil, ó. Então, para eu eliminar o x, o que eu pensei? Vou multiplicar uma dessas equações aqui por menos 1, que aí eu vou ter o menos x com mais x, vou eliminar o x. Eu peguei a de cima e multipliquei por menos 1. Foi isso que eu fiz. Aí, ó, multiplicando a primeira por menos 1, vou trocar o sinal de todo mundo, ó. Ficou menos x, menos 2y e menos 5. Trocou o sinal de todo mundo aqui. O menos 1, quando você multiplica ele por um número, você acaba multiplicando o sinal de todo mundo. Repetiu de baixo, ó, x, 3 e 8. Agora sim eu vou efetuar a minha soma da primeira equação com a segunda. Vou efetuar a minha adição. Que eu estou fazendo o método de adição. Então, x, tiro o x sumiu. 3 menos 2y, vou ficar com um y só. 8 menos 5, fiquei com 3. De cara já achei o valor de y, ó, que é 3. Agora é só pegar uma dessas equações aqui e substituir. Onde tiver y, eu coloco 3. Peguei essa equação aqui, ó. X mais 3y igual a 8. Foi essa equação aqui de baixo. X, eu vou repetir, mais esse 3 aqui eu vou repetir, apago esse y aqui e coloco 3 no lugar dele, porque eu achei o 3, ó, igual a 8. Então, x é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9, igual a 8. Pega esse 9 aqui, passa para o outro lado com o sinal oposto, com a operação oposta. X é igual a 8 menos 9, que dá menos 1. Então, o meu par ordenado é menos 1 e 3. Sempre o primeiro vai ser o valor de x e depois que eu coloco o valor de y. Então, aqui é meu par ordenado. A letra B. A letra B, olha só. O que eu fiz? Eu olhei as incógnitas. Vou ver qual que fica mais fácil para mim. Se eu quisesse eliminar o x aqui, esse de baixo aqui teria que ficar menos 3. Então, teria que multiplicar toda essa equação de baixo por menos 3. Porque aí eu teria que o x igual a menos 3. Ficaria 3 menos 3, ele eliminaria o x. Só que ao invés de multiplicar a equação por 3, eu preferi multiplicar a segunda equação toda por 2. Por quê? Porque eu olhei que o de cima estava sendo o dobro do de baixo no y, ó.
E ele já estava com o sinal trocado, ó. Esse de cima já tá com o sinal de mais e o de baixo com o sinal de menos. Já tá com o sinal oposto. Então, já facilita a minha vida aqui, porque já tá com o sinal oposto. Então, se eu multiplicar de baixo, só dobrar de baixo, ó. Dobrar esse menos 2 aqui vezes 2 vai dar menos 4. Então, 4 menos 4, se eu dobrar de baixo, vai ficar 4 menos 4. Eu vou eliminar esse daqui. Então, eu preferi fazer assim, mas poderia ter eliminado o x também, tá? Então, vamos lá. Repetir a equação de cima toda. Aí, vem aqui a segunda equação, multiplicar tudo por 2. Então, x vezes 2 deu 2x. Menos 2y vezes 2, menos 4y. 5 vezes 2, 10. Agora, sim, eu posso somar a primeira equação aqui, fazer a adição da primeira com a segunda. 3x mais 2x vai dar 5x. Esse 4y, tirando 4y, zerou, sumiu. 10 menos 5, fiquei com 5. Então, o 5x é igual a 5. X é igual a 5, pega esse 5 aqui e passa para o outro lado dividindo, que aqui se ele está juntinho, significa que ele está multiplicando. Então, x é igual a 1, porque 5 dividido por 5 dá 1. Já achei que x é 1. Agora, eu vou lá, pego qualquer uma das equações e vou substituir aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar 1. Eu peguei essa equação de baixo aqui, ó, a segunda, que é x menos 2y igual a 5. No lugar do x, coloquei 1, menos 2y igual a 5. Esse 1 aqui passa para o outro lado com menos 1. Então, eu fiquei com 2y, fico com 2y, menos 2y igual a 4, porque 5 menos 1 dá 4. Verifiquei que o meu y aqui, ó, o que está acompanhando o meu y, está negativo. Então, tem que multiplicar toda essa linha aqui por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, troco o sinal de todo mundo. Então, o menos 2y vira 2y e o mais 4 vira menos 4. Repito o y aqui, pego esse 2 que está aqui coladinho nele multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, o y ficou menos 4 dividido por 2. Y é igual a menos 2. Já achei meu segundo par ordenado aqui da minha segunda equação, ó. O 1 é o x e o menos 2 é o y. Então, eu escrevo primeiro o x e depois o y. Agora, a letrinha C. A letrinha C, para finalizar essa página, nós temos essas duas equações aqui, ó. X mais 3y igual a 6. Menos 4x mais 6y igual a menos 12. O que eu verifico? Eu verifico que seja mais fácil para mim, tá? Eu poderia querer eliminar o x. Se eu quisesse eliminar o x, ó, o de baixo tá menos 4. Era só multiplicar toda a equação de cima por 4, porque aí ficaria, o x ficaria 4, porque 4 vezes x daria 4x. 4 menos 4, eu eliminaria o x, tá? Só que eu verifiquei que para eliminar o y, ó, eu vou multiplicar por um número menorzinho. Ao invés de multiplicar por 4, eu vou multiplicar por menos 2. Por quê? O 6 é o dobro de 3. Então, eu tenho que dobrar esse 3 aqui para ele virar 6. Mas se eu multiplicar toda essa equação aqui só por 2, só pelo número 2, ele vai ficar com 6 mais 6 com mais 6, daria mais 12, não me eliminaria. Então, eu tenho que multiplicar toda a equação de cima por menos 2. Além de dobrar a equação de cima, eu tenho que multiplicar por um número negativo, para poder interagir, ó, esse mais 6 aqui, ó, para o mais 6, somar com menos 6. Então, para transformar esse mais 3 aqui em menos 6, para poder cortar esse aqui com esse de cima, eu tenho que multiplicar esse mais 3 aqui por menos 2, para ele virar menos 6. Então, vamos lá. Multiplicar tudo aqui por menos 2. X vezes menos 2, menos 2x. 3y vezes menos 2 vai dar menos 6y. Agora aconteceu o que eu queria, ó. 6 vezes menos 2, menos 12. A equação de baixo, repetir todinha ela aqui. Agora eu vou fazer menos 4x com menos 2x. Vai dar menos 6x. 6y. Eu tenho 6y. Tiro um 6y, o y sumiu. Que é o que eu queria que acontecesse. Menos 12 com menos 12 deu menos 24. Agora, olha só. Essa incógnita aqui, o número que está acompanhando ela está negativo. Então, eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo. Aqui virou 6x e o menos 24 virou 24. X, eu pego esse 6, jogo para lá dividindo. X é igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4. Já achei o valor de x. Agora, eu pego qualquer uma das equações lá do início e substituo, ao invés de botar o x, eu boto o 4, ó. Peguei essa equação aqui. No lugar do x, coloquei o 4. 3y é igual a 6. 4 mais 3y é igual a 6.
3y é igual a 6, pega esse 4 aqui que tá positivo, joga pro outro lado, ele vai ficar com menos, a operação oposta. 3y é igual a 6 menos 4, 2. Y é igual a 2 sobre 3, porque esse 3 estava multiplicando, passei para lá dividindo. Não tem como eu simplificar mais ela, vou deixar ela 2/3. Poderia deixar em forma de número decimal, professora? Poderia. Você faria 2 dividido por 3, ver quanto que dá e colocaria em forma decimal. Mas eu deixei assim mesmo, ó. 4, que é o x, e 2/3, que é o y.